se alguém escrevesse uma música para nos sensibilizar a olhar para outros irmãos de jornada que se encontram numa situação menos favorecida do que a nossa? Uma música que nos conscientizasse para pensar duas vezes antes de negar ajuda a alguém. Pois é, o Phil Collins fez isso. Fala galera, eu sou a Renata Simões e esse é o canal English and Music. Se você gosta de música e gosta da ideia de aprender inglês com música, então aproveita, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para receber mais vídeos como esse aqui. Lançada no final de 1989, definitivamente Another Day in Paradise do Phil Collins é uma música que nos traz essa luz, essa consciência de olhar para as pessoas que necessitam de ajuda, para aquelas pessoas que muitas vezes estão numa situação menos favorecida do que a nossa, para que elas não sejam invisíveis. E por toda essa mensagem maravilhosa que Another Day in Paradise carrega, ela acabou levando o prêmio do Grammy de Canção do Ano em 1991. E não, Another Day in Paradise não é uma música romântica, apesar de sim falar de amor, um amor diferente, né? O amor ao próximo, mas não é uma música que fala daquele amor entre duas pessoas, entre casais, entre pessoas que estão apaixonadas. Não, a melodia é muito bonita, a letra da música é muito bonita, mas não é a música romântica neste sentido. Inclusive, já temos muitas músicas aqui no canal que parecem românticas, mas não são, como, por exemplo, Linger, da banda The Cranberries, One, do U2 e Every Breath You Take, da banda The Police. Se você ainda não assistiu a aula com essas músicas, eu vou deixar o link pra todas elas aqui embaixo na descrição do vídeo, pra você assistir depois, quando essa aula aqui terminar. E hoje a gente vai com esse clássico que traz uma conscientização muito bonita e, na minha humilde opinião, uma música que nos toca de uma maneira muito profunda. Bora aprender a cantar e aprender inglês com a música Another Day in Paradise do Phil Collins, que inclusive foi um pedido muito especial de uma inscrita muito querida aqui do canal, Vera Ângela. Essa música vai pra você, é claro, vai pra todos os inscritos aqui também, mas mais uma vez atendendo os pedidos de vocês, essa vai pra Vera Ângela, que deixou aqui nos comentários que inclusive essa é uma das músicas que ela pode dizer que seja uma das favoritas da vida dela. Vera Ângela, um beijo pra você, obrigada por ter deixado aqui a sugestão e bora aprender inglês e aprender a cantar a música Another Day in Paradise do Phil Collins. Ela começa falando o seguinte: She calls out to the man on the street. Aqui a gente já começa com um phrasal verb. She calls out. To call someone out é pedir ajuda pra alguém, nesse sentido mesmo, de pedir um socorro, pedir uma ajuda. Então, she calls, terceira pessoa, né? Porque é o she, então por isso que o verbo tá com um Szinho aqui no final. She calls out to the man. Então, ela chama pelo homem na rua, mas ela chama nesse sentido de ela chama pedindo uma ajuda. Ela chama pedindo ajuda para o homem na rua. She calls out to the man on the street. Sir, can you help me? Senhor, você pode me ajudar? Você consegue me ajudar? Sir, can you help me? It's cold and I have nowhere to sleep. Vamos lá, vamos por partes aqui, ó. It's cold, está frio. And I have nowhere to sleep. Aqui presta bastante atenção comigo. Olha só, o have tá contraído com o I aqui, só que isso daqui deveria aparecer dentro de uma estrutura do present perfect, quando o have aparece como um verbo auxiliar. Renata, nessa frase não é present perfect. Não, não é. É o have de ter mesmo, de eu não tenho nenhum lugar para ir. I have nowhere to sleep. Na verdade, eu não tenho nenhum lugar para dormir. Eu não tenho onde dormir. Então, esse I've nowhere to sleep, ele só contraiu aqui por uma questão de som, assim, pra poder encaixar dentro do ritmo da música, porque ele fala muito rápido. I've nowhere to sleep. I have nowhere to sleep, ok? Não é, aqui a gente não tem estrutura do present perfect. Num contexto formal, a gente não contrai o verbo have com o sujeito dentro de músicas, como a gente já viu várias vezes aqui no canal. Você sabe que música traz uma linguagem informal e tá tudo certo dar umas escorregadas ali na gramática dentro de contextos informais em músicas, por exemplo. Alright? Então, aqui não é o present perfect, aqui é o verbo have mesmo, de ter. Só que, na verdade, ela não tem nenhum lugar para dormir. Está frio e ela não tem nenhum lugar para dormir. Mas aqui ela falando na primeira pessoa, eu não tenho nenhum lugar para dormir. It's cold and I have nowhere to sleep. Is there somewhere you can tell me? Tem algum lugar que você consiga me falar? Tem algum lugar que você pode me falar que eu possa ir para lá para poder dormir, né? Porque eu tô aqui na rua, tá frio e eu não tenho nenhum lugar para dormir.
dormir. Será que você tem algum lugar pra me indicar? Tem algum lugar que você possa me dizer? Is there somewhere you can tell me? Então, nessa primeira estrofe, a gente já começa a ter ali a contextualização. Provavelmente é uma pessoa que tá na rua, que não tem nenhum lugar pra ir, e ela pede ajuda pra um homem que tá passando na rua. Então, começa assim, com essa ambientação. Bora cantar essa primeira estrofe aqui comigo, junto comigo, dentro do ritmo. Lembrando, eu sempre preparo o karaokê aqui, especialmente pros inscritos do canal, no final do vídeo. Primeiro, você assiste a aula toda comigo, pra você entender a música, entender tudo que tem aqui, contexto, gramática, enfim. E a gente vai treinando estrofe por estrofe, como é que canta depois de ter entendido o que tem ali naquela estrofe. No final do vídeo, você canta o karaokê da música inteiro. Então, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, aproveita agora, nesse momento, já se inscreve e ativa o sininho das notificações. E essa estrofe aqui a gente vai cantar. O que você precisa fazer? Cantar comigo em voz alta. Primeiro, a gente canta aqui a capela mesmo, nossa, voz apenas, somente. Depois já entra o acompanhamento, então a gente sempre acaba cantando a mesma estrofe 2 vezes, ok? So, let's go comigo em voz alta. Canta daí. Let's go. She calls out to the man on the street. Sir, can you help me? It's cold and I've nowhere to sleep. Is there somewhere you can tell me? She calls out to the man on the street. Sir, can you help me? It's cold and I've nowhere to sleep. Is there somewhere you can tell me? E aí, o que o Phil Collins descreve aqui é o que ele já contou em algumas entrevistas, enfim, que é algo que realmente a gente precisa parar pra pensar quando essas coisas acontecem, né? Foi ali algumas situações que ele já presenciou, de pessoas às vezes pedindo ajuda e que simplesmente são ignoradas. E é exatamente o que esse homem da rua faz com essa pessoa, com essa mulher que tava pedindo ajuda pra ele. O que ele faz? Ele continua andando e nem olha pra trás. He walks on, ele vai andando, ele continua andando, he walks on, doesn't look back, e não olha para trás. Então aqui a gente tem, ó, a estrutura do presente simples. O verbo does, que é o verbo auxiliar, na sua forma negativa. Doesn't, que é a terceira pessoa, a gente usa o does com he, she, it. Aqui a gente tá falando de he, né? He walks on, ele continua andando, doesn't look back, e ele não olha para trás. He walks on, doesn't look back. He pretends he can't hear her. E ele finge. Olha aqui o verbo pretend. Pretend em inglês, que significa fingir. Ele finge que ele não consegue escutá-la. He pretends, terceira pessoa, por isso que tem o S ali no final. He pretends he can't hear her. Ele finge que não consegue escutá-la. Starts to whistle as he crosses the street. Starts to whistle. Ele começa a assobiar. Então aqui a gente deveria ter o he starts to whistle, mas como ele já usou o he na frase de cima, aqui é um contexto de música, então não precisa. Fica subentendido que tem o sujeito aqui na frente do verbo. Então, he starts to whistle, ou então aqui, do jeito que tá na estrofe, starts to whistle, começa a assobiar. Whistle. Aqui a gente tem um negócio chamado de silent letter. O que são as silent letters em inglês? Ou letras silenciosas. São as letras que o quê? Silenciosas não são pronunciadas. Então aqui, ó, whistle. Esse Tzinho aqui, ele não é pronunciado. Ele existe aqui na grafia, na forma escrita, mas a gente não pronuncia. Então a forma correta de falar é whistle. Whistle, verbo assobiar. Então, ele começa a assobiar, starts to whistle, enquanto ele cruza a rua. As he crosses the street. Então, olha os dois verbos aqui na terceira pessoa. Start e cross. Start, de começar, cross, de cruzar. Ele começa a assobiar, starts to whistle, enquanto ele cruza a rua. As he crosses the street. Seems embarrassed to be there. E ele parece envergonhado, ele parece meio acanhado de estar ali naquela situação. Seems, de parecer. Na terceira pessoa também. He seems embarrassed. Mais uma vez, é como se o sujeito que estivesse oculto, a gente sabe que é o he, por todo o contexto aqui. He seems embarrassed. Ele parece envergonhado de estar ali. To be there. Seems embarrassed to be there. Vamos cantar comigo dentro do ritmo. Essa estrofe fica assim. He walks on, doesn't look back. He pretends he can't hear her. Starts to whistle as he crosses the street.
seems embarrassed to be there. He walks on, doesn't look back. He pretends he can't hear her. Starts to whistle as he crosses the street. Seems embarrassed to be there. E aí vem o refrão maravilhoso que nos faz refletir, que nos coloca numa posição de reflexão muito bonito, que diz o seguinte: Oh, think twice. Oh, think twice. Think twice é uma expressão idiomática. Então aqui nós temos um idiom. O que isso significa? Nós também temos essa expressão em português. Vamos entender aqui o contexto trazido dentro de um dicionário para você já fazer a relação com a forma como a gente usa essa expressão no português? Agora a gente vai aqui, com o Merriam-Webster, que é um outro dicionário também online. A gente usa bastante aqui o The Free Dictionary, mas hoje eu trouxe o Merriam-Webster com essa definição desse idiom. To think twice. O que significa isso? To think seriously about whether one really wants to do something before doing it. Então pensar seriamente sobre se você realmente quer fazer alguma coisa antes de fazê-lo, antes de fazer essa coisa aí que você tá pensando. Exemplo: I would think twice about or before quitting if I were you. Eu pensaria duas vezes. I would think twice about or before, que seria sobre ou antes de largar o emprego, quit, ou antes de largar esse projeto, essa situação aí que você se encontra, a pessoa tá pensando em largar, tá pensando em sair fora. Só que aqui ela tá recebendo um conselho que é: olha, eu pensaria duas vezes antes de sair se eu fosse você. If I were you. I would think twice about or before quitting if I were you. Então, think twice, que é uma expressão idiomática, um idiom, mais uma vez aparecendo aqui em uma letra de música. Quantas e quantas expressões idiomáticas a gente já viu aqui. E olha, eu não escolho as músicas porque elas têm expressões idiomáticas. Inclusive, eu tenho aqui feito vídeos com sugestões de vocês. É porque elas aparecem o tempo inteiro mesmo. Não só nas músicas, como na linguagem do dia a dia, na comunicação. O inglês falado, ele sempre carrega muito uso de expressões idiomáticas. Por isso é que eu tenho um treinamento só com expressões idiomáticas em inglês. Você vai aprender mais de 100. Tanto expressões idiomáticas como provérbios e ditados populares em inglês. Tudo contextualizado com cenas do seriado Friends, pequenos trechos de outros filmes e séries também. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário para depois você dar uma olhada e ver se a proposta desse mini treinamento para você aprender as expressões idiomáticas em inglês é interessante. Quando essa aula aqui terminar, você dá um pulinho lá para ver se faz sentido na sua vida, na sua rotina de estudo e do aprendizado do inglês. Então aqui, dentro da música, quando ele fala oh, think twice, pensa duas vezes. Aqui, quando a gente contextualiza tudo, quando a gente entende sobre o que a música fala e qual que é a mensagem que o Phil Collins está tentando trazer pra gente, é nesse sentido. Cara, olha, quando alguém for te pedir uma ajuda na rua, antes de você fingir que não tá escutando, começar a assoviar, se sentir envergonhado de estar ali naquela situação, antes disso tudo, pensa duas vezes. Think twice. Cause it's another day for you and me in paradise. Por quê? Aqui é o porquê de uma maneira bem informal. Cause it's another day. Another, que é um outro. A gente já viu esse another também na música Numb, do Linkin Park. Quando ele fala o seguinte: Every step that I take is another mistake to you. Cada passo que eu dou é mais um erro ou é um outro erro para você. Another dentro desse contexto de um outro. Aqui, cause it's another day, porque é um outro dia para você e para mim, for you and me in paradise, no paraíso. Nos levando a pensar o seguinte: cara, antes de negar ajuda para alguém que esteja pedindo pra gente uma ajuda, um auxílio, antes de negar, de fingir que não tá vendo, pensa duas vezes, porque para mim e para você pode ser mais um dia no paraíso, numa vida com talvez muito menos problemas do que uma outra pessoa, numa situação talvez tão mais confortável, com tão mais acesso do que outras pessoas a tudo, alimento, água, cama, residência, enfim, tudo que nós temos acesso e quantas pessoas não têm acesso. Então, pra gente pode ser mais um dia no paraíso, enquanto pra alguém é mais um dia precisando da nossa ajuda. Think twice, pensa duas vezes. Cause it's another day for you and me in paradise, porque é um outro dia pra você e pra mim no paraíso. Ou think twice, ou pense duas vezes. Cause it's another day for you and me
me in paradise, porque é um outro dia pra você e pra mim no paraíso. Aí vem uma parte instrumental e depois ele fala, think about it. Pensa nisso. Pensa nisso. Vamos cantar o refrão comigo dentro do ritmo? Fica assim, ó. Oh, think twice, 'cause it's another day for you and me in paradise. Oh, think twice, 'cause it's another day for you and me in paradise. Think about it. Oh, think twice, 'cause it's another day for you and me in paradise. Oh, think twice, 'cause it's another day for you and me in paradise. Think about it. E ele continua descrevendo toda aquela situação da mulher pedindo ajuda para esse homem que estava passando na rua. She calls out to the man on the street. Mais uma vez, a primeira frase da música, né? Ela chama pelo homem na rua, pedindo uma ajuda, pedindo um socorro. She calls out to the man on the street. He can see she has been crying. Ele consegue ver, ele consegue enxergar. He can see she has been crying. Aqui a gente tem o present perfect continuous. Quando a gente fala assim de uma coisa que tem acontecido, a gente usa essa estrutura do present perfect continuous. E aqui a gente tem mais uma vez o verbo have como um verbo auxiliar dentro dessa estrutura. Na terceira pessoa, o have vira has e ele contrai com o sujeito aqui. She has been crying. Contraído, she's been crying. Que a gente entende como ele pode ver que ela tem chorado. Ela tem chorado. Ela tá com um rosto, ela apresenta uma fisionomia de uma pessoa que tem chorado. She's been crying. He can see she's been crying. Ele consegue ver que ela tem chorado. She's got blisters on the soles of her feet. Ela tem bolhas. She has got. A gente já viu essa estrutura em várias músicas aqui do canal. O I have got, só que na terceira pessoa. She has got. Aqui contraído, she's got. Que é quando a gente fala de ter ou possuir alguma coisa. Aqui no sentido não é de possuir alguma coisa que ela possui, mas é que ela tem bolhas, blisters, na sola dos pés. Ela tem bolhas, she has got blisters, na sola dos pés dela, on the soles of her feet. Feet, que é o plural de foot. Então, foot, que é um só, pé. Feet, pés. Ela tem bolhas nas solas dos seus pés. She's got blisters on the soles of her feet. She can't walk, but she's trying. Ela não consegue andar. She can't walk. Mas, but, ela está tentando. She is trying. She can't walk, but she's trying. Ela não consegue andar, mas ela está tentando. Bora cantar? Comigo dentro do ritmo, essa estrofe fica assim, ó. She calls out to the man on the street. He can see she's been crying. She's got blisters on the soles of her feet. She can't walk, but she's trying. She calls out to the man on the street. He can see she's been crying. She's got blisters on the soles of her feet. She can't walk, but she's trying. E aí vem o refrão mais uma vez. Oh, think twice. Pense duas vezes. 'Cause it's another day for you and me in paradise. Porque é mais um dia pra você e pra mim no paraíso. Oh, think twice. Pense duas vezes. 'Cause it's another day for you and me in paradise. Porque é mais um dia pra você e pra mim no paraíso. É que a única diferença é que ele coloca o just aqui, ó. Ao invés de falar só think about it, ele fala just think about it. Apenas, simplesmente, pensa nisso. Just think about it. E aí já entra a próxima estrofe, oh Lord. E aí agora a parte que ele começa a conversar com Deus. Deus, a gente pode usar essa palavra Lord com o L maiúsculo aqui dentro desse contexto para poder falar o Senhor. Seria mais ou menos isso, a forma como a gente usaria em português, o Senhor, oh Lord. Is there nothing more anybody can do? Não há nada mais. Is there nothing more anybody can do que ninguém possa fazer
fazer? Não há nada mais que ninguém possa fazer? Is there nothing more anybody can do? Oh Lord, e aí ele repete, oh Senhor, there must be something you can say. Meu Deus, tem que haver, deve haver. Aqui a gente tem o modal verb must, que traz essa ideia de alguma coisa que precisa mesmo, num sentido mais que traz ali para um contexto de obrigação mesmo, de alguma coisa que, cara, não é possível, tem que ter. There must be something. Tem que ter alguma coisa, tem que haver alguma coisa you can say, que você possa dizer. There must be something you can say. Vamos cantar comigo essa parte, fica assim, ó. Oh Lord, is there nothing more anybody can do? Oh Lord, there must be something you can say. Oh Lord, is there nothing more anybody can do? Oh Lord, there must be something you can say. Já entra a próxima estrofe quando ele fala o seguinte: You can tell from the lines on her face. Você pode dizer pelas linhas no rosto dela. You can tell from the lines on her face. You can see that she's been there. Você pode ver, no sentido de ver e perceber, sabe? Quando você olha, você consegue ver. You can see that she has been there. Você pode ver que ela já esteve lá. Você pode ver que ela já esteve lá. You can see that she's been there. Probably been moved on from every place. Provavelmente, ela provavelmente foi movida no sentido de ter se mudado ou de terem mudado ela. Ela provavelmente foi mudada, ela foi trocada from every place, de todos os lugares. Provavelmente, quando você olha pro rosto dela, você consegue ver pelas linhas do rosto que ela é essa pessoa que já passou por tanta coisa, por tantos problemas, que provavelmente já foi trocada ali de lugares, já passou por vários lugares tantas vezes. Por quê? Porque ela simplesmente não se encaixava lá. 'Cause she didn't fit in there. Então, to fit in some place é quando você se encaixa, quando você se enquadra em algum lugar. Só que aqui ele tá falando no passado, então é por isso que eu tenho o verbo auxiliar aqui, did, na forma negativa, didn't, que é o verbo auxiliar do passado. O do e o does auxiliam a negar no presente e o did auxilia a negar no passado. 'Cause she didn't fit in there. Porque ela não se encaixava lá. Porque ela não se encaixava lá, nesses lugares de onde ela sempre acabou sendo movida. Bora cantar comigo dentro do ritmo? Let's go, em voz alta. You can tell from the lines on her face. You can see that she's been there. Probably been moved on from every place. 'Cause she didn't fit in there. You can tell from the lines on her face. You can see that she's been there. Probably been moved on from every place. 'Cause she didn't fit in there. E aí entra o refrão mais uma vez. Oh, think twice, 'cause it's another day for you and me in paradise. Oh, think twice, 'cause it's another day for you and me in paradise. Então, pense duas vezes, porque é só mais um dia pra você e pra mim no paraíso. E aí aqui já se encaminha pro final da música, ele fica repetindo, não aparece mais nenhuma novidade, são essas estruturas aqui que a gente já conheceu, e ele fica repetindo dentro do ritmo, até chegar no finalzinho da música, onde tem o Just Think About It, que ele fica repetindo, simplesmente pense nisso. Apenas pense nisso. It's another day for you and me in paradise. É mais um dia para você e para mim no paraíso. Enquanto existem pessoas que às vezes estão pedindo a nossa ajuda, a gente simplesmente ignora. Pensa duas vezes. Pra gente é só mais um dia no paraíso. Para essas pessoas, não. E aí dentro do ritmo final da música que fica assim, ó.
fala sério. Letra muito profunda, muito bonita. Me conta aqui nos comentários. Você conhecia a verdadeira história por trás da música Another Day in Paradise? O que ela de fato significa? Gosta do Phil Collins? Deixa aqui pra mim nos comentários que eu quero saber. Se você gostou dessa aula, se você gostou desse vídeo, não esquece, deixa pra mim o seu like aqui. É muito importante. Pra quê? Pro YouTube entender que pode existir outras pessoas que também gostam desse tipo de conteúdo, que também gostam de aprender inglês com música. Então deixa o seu like aqui pra mim, muito importante. E agora, treina bastante cantar essa música com o karaokê que eu preparei especialmente pra você que já se inscreveu aqui no canal e já ativou o sininho das notificações. Treina bastante até você conseguir o seu grande objetivo de cantar a música inteira, sem precisar recorrer à leitura da letra. Divirta-se e eu tô te esperando nos próximos vídeos aqui do canal. Um grande abraço e até lá!
rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats.